O mal não é real e a sua aparência não tem poder algum. Eu começo esse vídeo falando essa frase porque é uma realidade, né? Para muitos, no tema que eu trouxe aqui relacionado a magos negros, né? O mal não é real e a sua aparência não tem poder algum. Por quê? Porque envolvendo toda essa manipulação mental que geralmente os magos negros fazem, que esses magos negros, eles são espíritos de pessoas que já encarnaram aqui no planeta. Diferente de arcontes, draconianos, outros tipos, né, de seres que muitos deles nunca encarnaram aqui. Eles são piratas, digamos assim, nesse planeta, né? E que encontraram brecha, né, na humanidade, há muitos milênios aí, né, gente, vem atuando aí no planeta, né? E agora a gente tá bem naquele momento de tipo, vaza daqui que seu lugar não é mais aqui, né? Nunca foi, né? Ou até em relação ao Demiurgo, né? Você teve a sua chance, né, de criar um planeta para você melhorar devido a ter já vindo de exílio de outro lugar, como um demiurgo, um artesão para criar, né, muita coisa juntamente com as egrégoras espirituais da luz, mas para poder estar contribuindo, utilizando a sua inteligência para criar coisas boas e quem sabe tivesse criado empatia para com os seres, né? Isso não aconteceu, e aí como vieram muitos piratas aí, que são greys, né, que estão vibrando nas trevas, insectoides das trevas, draconianos principalmente, né, gente? Reptilianos também corrompidos, né? Acabaram, né, vindo conhecer, aqui caíram de paraquedas, né, que quiseram ter uma experiência aqui, né, e acabou, né, que o demiurgo acabou quebrando, digamos assim, o seu elo com aquilo que ele tinha combinado, né, aceitado, digamos assim, né, de acordo com o que Jesus propôs para ele, essa chance de utilizar o seu nível de inteligência para, então, no seu processo, criar aqui onde esse planeta ainda estava uma bola de fogo, e aí tudo mais, mas ele se corrompeu novamente, tanto que ele está para ser exilado, já falei aqui no canal, nos outros vídeos, livre do demiurgo. E nós temos que quebrar todos os pactos que já fizemos com esse ser, envolvendo ter aceitado propostas, né, em troca de alguma coisa, que na verdade não é nada bom, né? Mas por ganância, por luxúria, por ego. A maioria da humanidade, né, acabou criando pactos com ele e ele já estava concominado com os draconianos e outros seres trevosos, né? E aí entra a queda de arcontes, né, consciências planetárias que acabaram, né, também, né, entrando nisso tudo. E aí os magos negros são pessoas aqui encarnadas, né, que ao desencarnar acabaram lá se vinculando e fugindo, digamos assim, sempre criando através de terem conhecido muitas formas de manipular energia, né? Com tipos de magia, magia sigilos, magia salomônica, magia não sei das quantas, magia desdobramentos, magia alquímica, né? E aí esses magos negros também com as suas dores, né? Com as suas decepções e nível de ignorância também, porque
Muitas vezes a pessoa ela fica com a fixação que é aquilo ali pronto, e aí os seres começam também a contribuir com uma filosofia para que essas pessoas que acabam aceitando se tornar magos negros em troca de poder, porque daí eles também, eu não quero mais ser, é a magia do caos, né? Então, tipo, eu não aceito isso, aí começa a achar que a luz é que é o bandido, né? Que a luz, né, que os senhores do karma é que criaram essa prisão e não sei o que lá, e essa roda de samsara é uma enganação que só aprisiona e mantém a gente aqui, e no fim das contas os magos negros estão todos enganados, foram todos enganados por esse demiurgo, que no fim das contas, né, quer aliados, né, eu quero aliados para trabalhar para mim. Então, nesse processo de iniciação que eu passei recentemente, né, não faz muito tempo aí, nessa iniciação, né, só que eu já tenho muitos anos na minha caminhada espiritual, mas nessa iniciação, principalmente depois da minha libertação desses laços com o demiurgo, que a maioria das pessoas tem, né, eu até estou fazendo esse trabalho também de atender as pessoas para se libertar, né? Onde vai resgatar o fractal lá na 70ª dimensão inferior, com todos os ovoides, implantes para serem tirados, e ele está sendo tratado nos comandos em cima, comando temporal, comando Santa Ametista, comando Santa Esmeralda, comando Arcturiano, comando Astar, comando Pleiadiano, todo mundo junto, tá? E aí, o que acontece? Nesse processo, os magos negros, que se tornaram magos negros, por eles terem esta ganância também, estas falhas morais, digamos assim, esses desvios morais e éticos, né? Justamente pelas suas decepções, pelas suas dores, por traições, por coisas que aconteceu aqui na terceira dimensão, né? E acabaram, e muitas vezes até realmente por terem se deixado levar, né? Pela inveja, pela ganância, pela luxúria, pelo ego e tudo mais, eles foram se aprimorando cada vez mais. Na energia dos magos negros também tem hierarquias. Então tem magos negros que eles são tipo um chefe de outros magos negros. Então tem mago negro que ele é mais, digamos que mais experiente. Vamos dizer, um dirigente de uma casa que ele coordena toda uma galera de médiuns. Esse dirigente ele tem mais experiência. Ele tem mais anos na espiritualidade, e ele pode dar aula, ele se torna um zelador santo, uma zeladora de santo, ele se torna um dirigente espiritual, ele guia essas pessoas. Então tem magos negros que têm uma hierarquia maior, de outros magos negros que eles também estão nessa seara, mas tem aqueles que são mais, tipo, nessa energia de mais experiência, tem mais poder, tem mais poder. No fim das contas, tudo envolve poder, né? Quem manda, né? Quem pode mais, né? Quem pode mais manda, né? Então tem às vezes grupinhos ali, né? Como eu vou trazer o exemplo aqui para vocês, onde tem essa hierarquia, né? Só que o que acontece? Nesse caso, realmente, o mal desses magos negros não é real, porque a aparência deles não tem poder algum. Porque no fim até essa roupagem, que pode ser até assim, com capas pretas, olhos vermelhos, que eles podem plasmar essa imagem também, porque eles manipulam energias, né? E trabalham através de goécia, magia negra, necromancia, nigromancia, tudo misturado também, né? E aí, o que acontece? No fim, eles acabam sempre tendo um superior. Então, por exemplo, tem os magos negros, aí já tem os arcontes, aí tem demiurgo. Então, tipo, tem essa hierarquia, né? Então, sempre tem ali os demônios, aí tem os extraterrestres draconianos. Ou seja, no fim das contas, esses magos negros, eles também estão na ilusão, no engano,
aí onde eles acreditam que a luz, né, ou que Jesus não existe, ou que ele é uma farsa, ou que, na verdade, ele é um grande, mais manipulador que eles. Ou seja, eles têm uma filosofia muito distorcida da realidade mesmo, né? Onde acreditam realmente que, tipo, eles debocham, muitos deles, né? E aí, por isso que essa frase, porque eu vou falar para vocês experiência que tem acontecido comigo, inclusive de desobsessão. Nessa minha iniciação espiritual, com todos os objetos e assentamento, né? Troqueira, tudo certinho, né? Foi todo preparado para que eu pudesse estar fazendo isso de uma forma segura com, né, a linha da esquerda, principalmente ali, né? Para que pudesse fazer esse trabalho que contribui no trabalho que eu já fazia de mesas radiônicas. Então, até esse meu processo, né, chamou atenção até de, né, arcontes e magos negros envolvendo, tipo, opa, ela tá, né, ela tá sendo ousada, né, em mexer no vespeiro, né, em relação a libertar as pessoas, o demiurgo, libertar de draconianos, libertar de propriamente arcontes e magos negros. Aí começaram a sentar em cima de mim, né, sofrendo inúmeros ataques espirituais. E aí a espiritualidade, a linha da esquerda, né, se apresentou, como já tinha se apresentado em sonho, mas se apresentou mais veementemente. O meu guardião, chefe de falange, que está trabalhando, estamos trabalhando juntos agora, que é um dos Exus das 7 encruzilhadas. E aí, inclusive essa cartola dele. E aí, começou esse trabalho de eles me passarem todas as coordenadas que eu precisava fazer aqui na casa de proteção e tudo mais para poder aumentar as proteções aqui, né, para mim, para minha família, para esse trabalho, para ser mais intenso. E nesse trabalho mais intenso, então tem o resgate de fractais, né, das dimensões inferiores, das infradimensões que estão aqui abaixo da crosta terrestre. Existe uma religião aí, né, um pessoal de um culto específico, que eles chamam o povo daqui de baixo de ancestrais. Só que o povo que está aqui embaixo são demônios, né? Tanto é que nas esferas existem inúmeros magos negros, que até eles estão aprisionando fractais de pessoas que sofreram magia negra, tá? E outros tipos de situações também, tá certo? Por terem praticado ou por terem sido alvo de magias negras, por exemplo, envolvendo, né, magia do caos, servidores astrais, necromancia, nigromancia e tudo mais. Então, que ancestrais são esses, né, gente? Pois é, né? Quanta ignorância, né, gente? Mas eu não vou dar nomes aqui, né? Porque infelizmente tem muita gente que segue isso, né? E aí eles também fazem trabalhos de destruição dos inimigos e tudo mais, então é complicado. E aí já basta os que eu carrego aí, né? Que agora tem feito uma grande limpeza, né? De magos negros aí na minha vida. E aí o que está acontecendo, né? Os magos negros, eles têm uma arrogância, eles têm um deboche, eles se acham, assim, imparáveis e também inacessíveis pela luz, né? Eles acreditam que eles têm, assim, um poder suficiente para que, tipo, nos seus sigilos, né,
magísticos, que eles protegem e eles bloqueiam as emoções e a consciência, usando até alguns capacete energético, né? E outros tipos daí de sigilos de proteção para que não acesse dentro deles, né? E muitos deles até achando que, tipo, não tem sentimentos, né? Não, eu não tenho sentimento. Eu não tenho sentimento. Aí eu vou trazer alguns relatos aqui, tá? Então, tem alguns que estão até em formatos de cobra, em formatos de réptil, outros tipos de répteis, né? Então tem alguns que têm esse formato, né? Alguns até estão nesse formato por maldição, né? E aí quando eles caem na real que eles não são aquilo ali, muitos aí caem no choro de um jeito assim que você não tem ideia, gente. Então assim, houve algumas desobsessões envolvendo magos negros que simplesmente eles vêm, né, querendo entender o que eu estou fazendo aqui, né? Tem uns que farejam assim, sente o cheiro, né? E querem entender porque eles são, de alguma maneira, eles trazem eles das esferas inferiores infernais aqui embaixo e eles acoplam em mim, né? Nesse processo de incorporação, digamos assim, né? E aí eles querem entender o que eu estou fazendo aqui. Mas eu até alguns que gostaram. Oh, gostei, você me chamou? Tem alguns que acham que eu chamei, né? Aí no começo eu batia um papo assim no sentido de que na verdade eles acham que eles conseguem sair, mas aí no caso eles estão numa armadilha, né? Eles não conseguem sair só através, né, do processo onde os Exus ou as Pombagiras, depende qual é a linha que eu estou trabalhando, ou às vezes eles trabalham juntos, Exus e Pombagiras trabalham juntos, e daí que eles podem estar levando para o seu lugar de merecimento. E aí aconteceu ontem, dia 1º de maio, inclusive, um processo onde me veio assim, já que eles passam por mim e eu converso com eles nesse processo, né? Eu vou aproveitar e vou tentar fazer com que eles virem de lado, digamos assim. Porque eles podem ter a oportunidade de ainda receber a misericórdia divina, né? Saindo desse programa das trevas, digamos assim, e ir para o programa da luz, aceitar a redenção, digamos assim, no sentido de ter a chance de não ser exilado para o mesmo local, que nesse processo de exílio planetário, tem espíritos, principalmente envolvendo espíritos, né? Não, tirando fora essa energia dos arcontes, do demiurgo e tal, é outra coisa. Os draconianos e tal, é outra coisa. Os draconianos e tal, eles vão... Por exemplo, draconianos, reptilianos e tal, eles vão ser levados para de onde eles vieram. O que vai acontecer? Eles vão sofrer a lei do retorno, que é universal, ação e reação, lá. Vão ser tirados daqui, né? Na operação de São Miguel Arcanjo. E aí, que está próximo, com essa sensação de que pode ser a qualquer momento. E aí, eles estão tendo essa oportunidade. Então veio para mim e depois eu consultei se eu estava fazendo certo. Aí sim. Então todo mago negro que veio, eles estavam questionando o que eu estou fazendo aqui. Aqui, no caso, né? Como que aqui? Aí eu falei assim, você está aqui para uma proposta, né? Então eu converso com ele dizendo que uma proposta. Eu falei, eu não quero proposta nenhuma. Então tem muitos que são até muito rudes, dão risada, lá, sabe? E tem aqueles que ficam e me ouvem mesmo, né? Eu falei, você tem uma proposta, você está num momento onde
você está recebendo uma proposta para aceitar a energia da fonte criadora, né, de Jesus, de Mãe Maria, para assim, então você começar a passar a trabalhar, usar essa tua inteligência em coisas boas, né? Ó, você gosta de liderar, porque alguns são líderes que eu capto ali na mesa radiônica, são líderes de outros magos negros. Você gosta de liderar? Então você pode liderar uma coisa muito melhor, uma coisa muito, né, voltada para a energia da luz, que traz uma energia de liberdade, né? Você sempre está tendo que servir a alguém. Então você que está num grande engano. Então eu conversando com vários deles, trazendo essa consciência de que eles estão numa grande mentira, de que eles estão num grande engano. E estão mesmo, porque eles estão. Eles também foram enganados, para eles poderem continuar sendo esses aliados aí, né? Esses aliados, né, dos outros seres, né? Arcontes e tudo mais aí que se corromperam. As consciências planetárias que se corromperam. E aí, tudo em busca de poder, né, gente? Poder, liderança, quem manda mais, né? Aí, muitos dão risada, deboche, falam, não quero saber, cala a boca, me mandou calar a boca, tá? Fala, eu quero sair daqui. Aí, quando ele vai tentar sair, não consegue. Aí fala, o que está acontecendo? Por que eu não consigo sair? Aí eu só falo, olha, que Jesus tenha misericórdia do seu espírito e da sua alma. Porque realmente daí, né? Porque eu desejo, para aquele que não aceita, para aquele que não quer ouvir essa possibilidade de fazer essa virada, né? Então eu intenciono que Jesus tenha misericórdia, né, do seu espírito, da sua alma. Daí muitos entram no processo de raiva, de ódio e outros, né? Até acontece de eles tirarem o capacete, ele começa a sentir um desespero, e aí logo ele já é levado, né? E aí é que é a parte interessante. Os que aceitam me ouvir, muitos deles eu proponho um desafio, que é assim, ó. Que muitos deles precisam ver para crer. Aí eu pego e falo assim, o que você acha de você sentir para crer? Porque daí, nesse processo, o que os guias estão fazendo? Eles estão abrindo o cardíaco deles e fazendo com que entre a energia do amor de Cristo para abrir o cardíaco e acessar onde? A ferida. Até alguns eu falo assim, olha, você tem uma ferida aí dentro. Eu não tenho ferida nenhuma. Eu falo assim, eles podem acessar essa ferida aí, você vai sentir, você vai sentir. Eu falo assim, duvido que eles vão sentir. Tem muitos que eles falam, duvido. Então você aceita o desafio? Porque eles, né, eu percebi que eles gostam dessa coisa de desafio. Né? Então, tipo assim, se eles não tiverem como acessar, então tudo bem, então, beleza. O que eu falei aqui não valeu de nada, você faz a sua escolha. Agora, se eles conseguirem acessar, então você aceita a luz? Aí o que aconteceu com muitos deles? Ao eles sentirem o amor de Jesus, de Mãe Maria, e a paz, a energia da paz, que ela é um bálsamo que alivia a dor, com o amor de Jesus, eles se sentem como que impressionados e eles choram que nem uma criança. E aí muitos até duvidam, tipo, eu não tenho sentimentos, eu não sinto nada. Assim, então tá, se você aceita o desafio, então, de que se eles não conseguirem acessar nada em você, beleza, você vai embora. Você vai, então, né? Agora, se eles conseguirem acessar e provar para você que você tem sentimentos, sim, você aceita a luz, aí eles sempre falam, tô pagando para ver, então. Muitos deles aceitam, tô pagando para ver.
E aí quando é aberto, vem uma luz verde. E aí até alguns até chegam a olhar aqui, abrir o cardíaco. E aí abre nessa luz verde e eles começam a entrar no processo de soluçar e de chorar. E aí depois vem uma luz roxa. E aí eles sentem, e aí uma luz roxa e branca. Aí eles sentem essa energia da paz divina. Quando eles sentem isso, eles se entregam. Eles não conseguem resistir. Então você entende que a origem do mal, na verdade, ela está baseada em dor. A dor é a base do mal. A dor que cada um carrega. A dor. E aí muitos realmente fazem camadas e mais camadas, né, de proteção, camadas e camadas de proteção para não sentir mais. Eles não querem mais sentir aquela dor. Eles não querem sentir aquele sofrimento. Então tem até uma situação que surgiu que eu cheguei a falar diretamente. Você tem uma ferida da sua infância, eles vão te mostrar. E aí, chorou que nem uma criança e aceitou, porque ele sentiu. Então, aquele que falou também que não tinha sentimento, ele foi provado para ele que ele sim tinha sentimento. Ele falou que ele nunca tinha sentido aquele amor e ele nunca tinha sentido a paz. Ele não fazia ideia de qual era a sensação do amor e da paz. Porque muitos carregavam só dor, sofrimento, blá, 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 só o pior que o mundo podia proporcionar aqui no planeta Terra. E muitos desses magos negros, eles vêm da antiguidade. Muitos deles são muito antigos. Mas tem muitos também que também não são muito longe, não. Não são muito longe, não. Tá? Mas tem muitos que são desde a época muito antiga. Estão muito... E tem muitos que não, que eles são perversos mesmo. E por mais que acessa, eles têm muito ódio, né? Então tem uns que realmente não tem jeito, né? Como a maioria deles não tem jeito, né? Mas naquela levada de 6 magos negros, aonde tinha um chefe que levava 5, comandava 5, né? Os outros não precisaram, né, vir, porque eles foram tudo junto, né? Então está acontecendo esse processo. Eu acredito que deve estar acontecendo em outros locais também, de pessoas que têm trabalho de incorporação, desobsessão e tal, porque não é só magos negros, também tem espíritos de vingança, que nem teve uma situação do espírito de vingança que estava numa criança, tá? Desde os 5 anos de idade. E a criança sofrendo alguns pesadelos. E o que ele, quando eu fiz a desobsessão dessa criança com 7 anos, mas que ele encontrou o espírito dessa criança de não sei quantas vidas passadas, eu já não lembro mais, mas era mais de 10 vidas passadas, acho que 14, eu acho. E aí ele tava com cara de palhaço. Só que era um palhaço que ele metia medo. Não era aquele palhaço engraçadinho. Ele falou que ele brincava com ela, mas ele dava risada, deboche, né? Então, na verdade, ele brincava com ela. Na verdade, ele, certo, chamava para brincar, mas depois aterrorizava, né? Então, tem essa situação também de espíritos de vingança de outras vidas, tá, gente? Que teve um caso aqui de uma pessoa que eu atendi, que um espírito de vingança estava com ela desde 1 aninho de idade. Desde 1 aninho de idade, tá? E tinha outras situações aqui também de familiar de vida passada também, tá? Que estava, né, obsediando.
muita situação de infância que foi cortado cordões e tudo mais, mas a gente está falando de espíritos, né? Então, com 9 anos, a obsessão de um espírito de vida passada, que era um parente de 12 vidas passadas. E que estava nessa energia de emoções negativas, né? Um outro obsessor de 2 vidas passadas, que era da mãe, aos 3 anos de idade, começou um processo obsessivo com a criança. A criança com 3 anos de idade sendo obsediada pelo obsessor de vidas passadas da mãe da criança, tá? Então tem essa situação aqui também. E esse caso da criança de 1 ano era um espírito de 8 vidas passadas, tá? E aí tem a situação que envolve, muitas vezes, casos como necromancia, que muitas vezes tem pessoas que fazem até hoje, né, gente? É uma coisa louca isso. Para quem não sabe, vai pesquisar, gente. Eu não quero falar sobre isso porque é uma coisa muito horrível, mas aprisiona cadáver, né? Principalmente cadáveres frescos. Acabou de morrer, daí vai lá, tipo, ou na mesma noite, ou na noite seguinte, vai lá, faz intenções, né, imagísticas, invoca demônios, muitas vezes de necromancia junto, e aprisiona aquele espírito que acabou de falecer, acabou de desencarnar, para satisfazer as suas vontades egoístas ligadas a obsediar alguém específico, tá? E geralmente está incluído o Mago Negro nisso, tá? E sempre acham que é justificável, né, gente, fazer esse tipo de coisa, tipo, eu tenho meus motivos para querer destruir o meu inimigo. Então, tipo, se eu tenho alguém como inimigo, e até pode ser uma grande manipulação mental, um grande holograma, onde eu posso enxergar um inimigo que não é um inimigo, porque estou com o controle mental de um mago negro e de um espírito de vingança que está me induzindo a acreditar que aquela pessoa é meu inimigo, quer o meu mal e na verdade não quer. E aí, porque esse inimigo de vida passada, com esse mago negro, está querendo destruir a minha vida, vai criar situações para que eu destrua a minha própria vida, querendo destruir a vida de alguém. E aí, é uma grande manipulação, é uma grande enganação, né? E aí, a própria pessoa que faz isso, eles colocam um capacete energético até para a pessoa ela não ver a verdade, ela ficar... Aí é muitas vezes magia que cria a realidade paralela, clone, aí a pessoa acha, vamos dizer assim, sonhei que fulano quer me prejudicar. E aí eu acho que aquilo ali é um aviso, que fulano está fazendo não sei o que lá para mim. E pode não ser nada disso na realidade. Pode ser essa realidade paralela criada. Aquela pessoa é um clone que foi criado para que apareça no sonho, aonde não é sonho. Eu estou numa realidade paralela em projeção. E aí eles induzem para que eu acredite que isso ali é um aviso para que daí eu vou lá e eu caia na tentação de querer fazer uma magia para prejudicar a pessoa, para eu me proteger do mal que eu acho que ela quer me fazer. Você entende a bagunça que esses seres fazem? As realidades paralelas, os clones, muitos sonhos que a gente tem com pessoas, muitas vezes até incluindo área amorosa. Eu sonhei com a fulano, sei... Muitos são realidades paralelas e clones. Gente, é uma loucura isso. E infelizmente isso está acontecendo. Infelizmente isso sempre aconteceu desde que as pessoas têm vínculos com esses seres e muitas vezes nem sabem. Muitas vezes é por conta de pactos que fizeram em vidas passadas. E esse mago negro está ali, na vida atual, criando situações para que volte a fazer, volte a cumprir com os pactos que fez não sei quantas vidas passadas. E aí,
tem ovoides envolvido, ovoide de doenças, ovoide de programa mental, capacete energético, codões etéricos, elementais baixos, outros tipos de espíritos, obsessores, zombeteiros, espíritos escravizados, né? Como eu falei dessa situação também da necromancia, né? Juntamente, então, com o espírito de rivalidade que procura por vingança, vira uma dupla perfeita ali para criar situações. Incubos e súcubos, né? Que são parasitas astrais, de manipulação mental de energia sexual, para induzir a pessoa a sentir prazer e roubar esse material genético, né? Roubar essa energia, né? Maldições, que tem muitas vezes de maldição de vidas passadas, memória cristalizada, né? Ou seja, criando ideias fixas, né? E aí os implantes também, né, gente, que induzem também através de frequências baixíssimas, né? Então é complicado. Então assim, ó, nessa situação que está acontecendo, quando eu atendo as pessoas que estão agendadas já comigo aí, todas as pessoas que já estão agendadas comigo aí, né? No momento a agenda está fechada até segunda ordem do seu set. Quando abrir novas vagas eu vou anunciar, tá bom, gente? Quem tá marcado comigo, já marcado comigo, todas essas pessoas, e até as que eu já atendi, né? Mas agora, todas as pessoas que estão marcadas comigo têm a oportunidade, né, de nesse trabalho, além de fazer a mesa radiônica, ainda tem essa possibilidade de, se for necessário, que depende de situação para situação, mas se tiver obsessor, mago negro, espírito de vingança, vai ser feito essa obsessão, tá? Então ele está incluído nisso no meu trabalho também, tá bem? Tá bom, gente? Então, basicamente é isso. E aí está acontecendo esse processo, né, de resgate dos fractais que esses magos negros estão muitas vezes segurando, que pode ser de vidas passadas, de vida atual, ou ligado à magia que foi feita, ou até pactos que a gente mesmo fez com eles, né? E aí eles estão tendo essa oportunidade ainda de aceitar a luz e minimizar, né, a situação kármica deles, né? Voltar a entrar no programa do karma, de ação e reação, né? Porque os magos negros, eles não estão aceitando reencarnar, eles se densificam para até, digamos que, né, não estar no programa reencarnatório evolutivo, porque é para isso que serve. Ninguém vai ficar na roda de Sansara para sempre, gente. A roda de Sansara, ela é uma roda reencarnatória de correções, porque nós decidimos, não é imposto por ninguém. Só que não tem como a gente evoluir sem passar pelas correções. E essas correções têm a ver com a ética moral, envolvendo depurar tudo que é baixo, negativo, tóxico, que é prejudicial para nós e para os outros, para os animais e o próprio, os animais, plantas, né, florestas e tudo mais. E ao mesmo tempo desenvolver virtudes e qualidades da alma para dar saltos quânticos, através então de boas ações. Então o pilar evolutivo, que é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, é o pilar completo. Porque quando eu me conheço entendendo os meus defeitos para que eu possa corrigi-los. Por que eu tenho a tendência, né, vou dar esse exemplo, né? De repente você pode se identificar. Por que eu tenho uma tendência sempre a querer ir lá e revidar o que fizeram comigo? Por que eu tenho sempre a tendência a não deixar barato, a eu simplesmente não levar desaforo para casa? Por que eu sempre tenho a tendência a devolver na mesma moeda? Ou a tendência, várias más tendências. O que é mal? O mal está envolvendo prejuízos. E está envolvendo o caos, a guerra, que é o contrário da paz e da harmonia.
Então, ao contrário do que existe uma filosofia de pessoas que acreditam, que é uma filosofia de magos negros, que eles são induzidos por arcontes e tudo mais, eles acreditam que a roda de Sansara, os mestres ascensionados do conselho kármico, é tudo para nos aprisionar. Claro que não. Nós sempre nos colocamos aqui. Só que na seara evolutiva, a gente não, nenhum espírito é desintegrado. Jesus, Deus, a fonte criadora, né? Nesse programa, nessa experiência envolvendo até algumas mudanças genéticas positivas que foram feitas com muitos de nós, para que assim a gente possa dar certo. Muitos de nós somos com DNA modificado, para que então possa ter a chance de melhorar. Então, uma experiência, para mim, por exemplo, eu sou um experimento do projeto abdução, sou abduzida e contatada, mas pela luz. Entende, gente? Pela luz. Porque o meu histórico neste planeta foi uma das pessoas aqui da humanidade que fez muita coisa pesada, densa. O que eu combato hoje no meu trabalho com a luz é o que eu já fiz até em vidas passadas. Entende? Então a gente tem que entender que não tem ninguém aqui no planeta que seja alecrim dourado. Tá? Então, as pessoas precisam começar a ter autorresponsabilidade, parar de apontar o dedo e até dizer, me colocaram aqui, eu tô numa prisão, ou então, fizeram mal pra mim e tal. Entendendo que tudo é vibratório, é energético, vai estudar as leis herméticas. Vai estudar as leis universais, vai estudar a lei que envolve as leis que envolvem o planeta e a galáxia, ou até o universo. Tem algumas leis que são universais. E para que servem essas leis? Que, querendo ou não, tem a ver até com o que é justo. Porque é justo. A lei da ação e reação. Você vai gostar dessa lei quando você entender que tudo que você faz, toda ação sua tem uma reação. Você faz o bem, você vai colher o bem. É uma lei neutra. Você faz o mal, você vai colher o mal, por exemplo, envolvendo esta lei. E a lei da evolução, que é tipo, nada vai ficar parado. Então existe essa ideia da lei da evolução. Ninguém fica perdido. Ninguém fica esquecido. A fonte criadora e o Jesus, que é o Logos Galáctico aqui, ele não vai deixar ninguém, ele não quer deixar ninguém para trás. Não tem ninguém que seja esquecido, não tem ninguém que seja negligenciado. Só que todos nós temos que ter a consciência sobre o que fazemos. E temos as consequências disso. Básico. É simples. Então, como é que você quer ter, por exemplo, envolvendo, vou envolvendo uma birita. Aqui é água, tá? Não é cachaça. Digamos que isso fosse cachaça. Como é que a pessoa quer ter saúde se ela está tomando cachaça pura, por exemplo? Por que Deus permitiu que eu ficasse doente? Não cuidou da saúde. Tá. Não, mas eu cuido da saúde. Eu cuido da saúde física, eu faço exercício, eu me alimento bem. Mas e a outra parte? Existe a lei da polaridade também, que está envolvendo os extremos, né? Vesica Piscis. Então, o Yin e Yang. A integração. Luz e sombra. Espiritual e material. Então, às vezes a pessoa ela quer prosperidade, ela quer as coisas funcionando, mas quer saber de Deus, não sei o que lá, Jesus não existe, é uma farsa,
né, não sei o que lá. Eu vi esses dias um videozinho de uma entrevista, fazendo até com jovens. Alguns jovens foram parados na rua, perguntando se a pessoa acredita em Jesus. A maioria dos jovens, né, estamos em 2025, a maioria dos jovens, na faixa etária, até 20 anos, nessa faixa que deu para ver mais ou menos, ou 20, 25 anos, eu vou arriscar nessa faixa, de 20, 25 anos. Disseram que não. Disseram que não. Não, eu acho que isso é uma enganação. E é o que eles estão induzindo a mente hoje. Muitos desses seres, tá? Ainda muitos magos negros que ainda estão, são bilhões, né? Desencarnados aí, que estão aí, né? No Brau Grosso. Tô aqui embaixo, gente, Brau Grosso. Aí, é justamente isso, eles querem deturpar a imagem de Jesus. Se as pessoas, elas não têm como... Jesus é como se fosse um pilar da fé. Porque ele é um protagonista, digamos assim, envolvendo nós estarmos aqui, aí tem sempre lá a repetição, né, do negócio da Páscoa, né, ficam repetindo aí o sofrimento que ele passou na cruz. Eu acho isso desnecessário, porque isso aí não é honrar Jesus. Então, porque em vez de ficar repetindo o Calvário que Jesus passou, o sangue derramado, por que então não comemoram apenas o Jesus ressuscitado, por exemplo? Para que ficar relembrando o sofrimento que ele passou? Eu acho isso extremamente desnecessário, mas é a minha opinião, né? Esse derramamento de sangue que foi desnecessário, não precisava ter sido assim, tá? E aí Jesus sendo ainda como um ícone da fé, digamos assim, como que um pilar da fé das pessoas, porque a fonte criadora não tem uma imagem, né? Deus não tem exatamente uma imagem, né? Porque Deus é a energia que movimenta tudo, né? A energia da criação. É como se fosse uma grande luz, né? Mas Jesus tem uma forma, né? E aí querem destruir o pilar da fé, né? O pilar da fé de muitas pessoas, dizendo que ele teve filho com Maria Madalena, de que ele isso e aquilo, e que ele então não aceitou, não obedeceu o demiurgo, daí por isso que ele foi crucificado. Ou seja, criando vários cenários para destruir e confundir a cabeça das pessoas. Agora, qual é a verdade? Essas pessoas vão, né, nós aqui, a humanidade, que ouve várias histórias de várias pessoas que estão sendo manipuladas para falar essas porcarias aí, as pessoas vão ficar, tá, mas qual é a verdade? E agora? Tem várias histórias, qual é a história real? Ainda mais que na Bíblia, no Primeiro Testamento, é um Deus também que pede sangue, com sacrifícios e matança e não sei o que lá, né, guerras religiosas que houver e tudo mais. Aí as pessoas ficam, o que é verdade? Aí é que vem o espírito da verdade para entrar no cardíaco de cada um, para quem tem abertura, né? No chakra cardíaco da glândula timo e na chama trina, para que possa se conectar com a verdade divina para poder realmente estar tendo, porque não dá para ficar em cima do muro, não. Não dá para ficar em cima do muro, gente. Então não é mais tipo assim, eu pelo menos eu não faço o mal, né? Mas nesse processo planetário não é apenas a gente não fazer o mal, é a gente precisar usar as mãos para fazer o bem, movimentar ações de alguma forma.
de alguma forma, para levar a fé, a esperança para as pessoas. Mas e se eu tiver sem fé e esperança, Nádia, como é que eu vou levar isso para as pessoas? Aí é que está o processo de autoconhecimento. E aí vai em busca de conhecimento. E aí é que tem. Mas aí eu vou em busca de conhecimento e aí eu acabo encontrando vídeos que me deixam na dúvida sobre qual é a verdade. Bom, nesse momento planetário, cada um vai ter que sentir a verdade dentro de si. E principalmente a verdade, ela é ética, ela é respeitosa, ela não chicoteia, ela não condena, ela não castiga. Ela é misericordiosa, ela é compreensiva, ela abraça, ela acolhe para quem está em momentos de perdição. Então, se você nesse momento se encontra cheio de confusão, cheio de dúvidas, com um aprisionamento terrível, sem fé, sem esperança em dias melhores que estão por vir, então peça que Jesus Cristo toque o seu coração. Mãe Maria, toque o seu coração. Invoque, chame por Jesus. Porque Ele vai até você. Ele vai. Você vai sentir. Porque nós precisamos chamar. Nós precisamos querer. Então a gente não precisa se revoltar nem se desesperar. E nem achar que Ele não vai estar ajudando, não vai estar aí por você. Pelo contrário, Ele está e Ele quer todos, Ele quer abraçar a todos, acolher a todos. Na nova era que está por vir, principalmente, mais leve, porque com Jesus o jugo é leve. Então, a gente está, sim, em momentos difíceis, com toda essa tecnologia que deu um salto, principalmente essa artificial, que faz com que seja difícil, muitas vezes, até a gente ver se realmente é um ser humano que está falando atrás da tela. Complicado, né, gente? É um dos motivos também da operação de São Miguel Arcanjo. Para aterrar toda essa energia deletéria e levar embora junto com os exilados. Então, arcontes, magos negros, demiurgo e outros seres extraterrestres negativos vão ser todos levados daqui. E o nosso trabalho de se reequilibrar, de fortalecer a fé, a confiança que eles aqui estão na linha de frente e as trevas não estão vencendo, mas é o que eles querem parecer que estão em atos de desespero aí. Por eles estarem na linha de frente, você pode ter certeza que estão, porque eu percebo até nessa situação, você vai fortalecer a sua fé, a sua confiança e a esperança em dias melhores, porque estão por vir sim. Existe um processo ali de transição um pouco dificilzinha, mas nós vamos passar. E aí é o que eu digo para vocês, o que acontece nesse processo dos magos negros? Eles dizem, você não sabe com quem você está se metendo. Você não sabe do que eu sou capaz. E eu não tenho medo
Por quê? Porque eu sei que, na verdade, aquilo ali é uma forma de intimidar para criar medo, para tirar a minha força, para tirar o meu poder e também achar que, tipo, não, a luz não tem poder algum. Tem sim. Tanto que eles dão um toque e eles já entram chorando que nem uma criança. Ou basicamente, também colocam eles em cápsulas e levam para onde tem que ir. Ou apaga ele assim, ó. São apagados. Eles são apagados e levados. Então, eu estou tendo uma prova enorme de que, sim, a luz, ela é mais forte. Tanto que, né, eles estão, tanto os ascensionados, como o Ashtar, Arcturiano, todos estão evitando, já não é de agora, tá? Que o governo oculto se instale, ative coisas aí e até evitando experiências de testes nucleares e tudo mais. Eles estão fazendo muitas intervenções que não está sendo visto. Não é midiático. Porque eles não estão buscando por mídia. Eles querem fazer o trabalho deles. Eles não precisam de mídia. Eles não precisam estar no jornal. Agora as trevas quer fazer alarde, quer fazer vamos lá, vamos sair com as nossas naves lá, que já vai dar um monte de visualização aí no YouTube, no jornal. E aí estão brincando com a nossa cara. E muitas naves feitas pelos governos aqui no planeta por ter essa troca de tecnologia. Né? E aí tá cheio de ET nos governos. Aí tá complicado, gente. Aí é que vai da gente trabalhar nossa percepção envolvendo. Isso tudo é jogo. Isso tudo é jogo para causar reações que são alimentos para esses seres, né? Assim como o medo, o desespero, o pavor, o horror. Tudo isso é alimento para esses seres, né? Então eu digo para vocês, a luz está tranquilamente no comando, tranquilamente. Simplesmente jogam lá uma luz, por exemplo, o Sete Caveiras usa muito violeta também. Usa muito violeta. E então, se fosse para fazer, né, um ranking, se fosse para fazer um ranking entre demônios e Exus, é claro que os Exus, né, tem a mironga. Essa energia eles têm suas espadas, seus cajados, suas bengalas, tem suas armas plasmadas para espadas flamejantes. No astral tem esta magia que também combate as outras magias, que a magia é neutra, eu manipulo para o bem ou para o mal. Mas a luz está na frente. Quem trabalha para a luz está na frente. Está na frente, mas não no sentido de nós somos os máximos. Não. No sentido de que o mal não é real e seu poder não tem. E sua aparência não tem poder algum. Porque, na verdade, a luz é a luz. Por quê? Quem que criou tudo, gente? A fonte criadora que é a luz. Mas tem aqueles que eles querem ser Deus, né? O poder mal canalizado toma conta.
né? E aí cria toda essa polaridade, dessa separação, né? E aí estamos nesse momento, quem é joio e quem é trigo. O trigo tem sementes, o joio não. Então quem não está aí plantando sementes do bem, vai para um outro lugar. Quem está plantando sementes do bem, pode ainda ter essa experiência aqui ou pode ir para um lugar melhor. Depende. Depende do que cada um está plantando. Porque realmente cada um colhe o que planta. Beleza, gente? Então é isso aí. Vou encerrar esse vídeo. Gratidão imensa para quem me ouviu até o final. Deixa seu like, comenta, se inscreva. Se quiser hypar o vídeo para chegar a mais pessoas aqui que precisam, de repente, aí ouvir esse conteúdo, tá bem? Gratidão, um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.